Tá, vocês entenderam que não tem, não estou falando de AGU, não estou falando de Ministério Público Federal. Tá? O Alexandre de Moraes, ele rebateu os argumentos da Defensoria Pública da União e negou ter violado a Constituição na decisão na qual determinou que a instituição assuma a defesa de Eduardo Talhaferro, seu ex-assessor no Tribunal Superior. Tá, vocês entenderam que não tem, não estou falando de AGU, não estou falando de Ministério Público Federal. Tá? O Alexandre de Moraes, ele rebateu os argumentos da Defensoria Pública da União e negou ter violado a Constituição na decisão na qual determinou que a instituição assuma a defesa de Eduardo Talhaferro, seu ex-assessor no Tribunal Superior Eleitoral. Moraes argumentou que Talhaferro, investigado por vazar conversas de juízes de seu gabinete, é considerado foragido da justiça brasileira e não tem interesse conhecido. Foragido da justiça brasileira. Ele é a justiça brasileira. Né? Ele é foragido por quê? Porque eu disse que ele é foragido. Então agora, na decisão futura, eu falo ele é foragido da justiça. Porque aí fica parecendo que ele é foragido da justiça, mas não. Ele é foragido meu, porque a justiça sou eu. E, aliás, ele é o juiz de uma causa em que ele é a vítima. Isso mesmo. E de uma investigação ainda, oriundo de uma investigação em que tinha na conversa. O assunto era sempre o Moraes. Não foi investigado. Tinha o segurança do Moraes, o Ayrton Vieira, que me levou R$80 mil o mês passado, e quase agora estou no recurso, né? Para ir na cadeia ou não. Um outro juiz auxiliar do gabinete do Moraes e o Talhaferro, esses 4. Aí foi investigado. Os 4, não, só o Talhaferro. Então, investigação para quê? Então foi um teatro que colocaram o nome de investigação e deram para o juiz que era a vítima julgar. E aí o juiz declarou que ele é foragido. E as pessoas sabem onde ele mora, mas o juiz que é a vítima tem preguiça de saber. Porque ele tem preguiça de mandar uma carta rogatória, porque vai demorar, e vai demorar para ela voltar. Então ele prefere fazer tudo nas coxas, prefere cagar todo o ordenamento jurídico, faz tudo errado. A DPU fala, olha, a lei diz assim. Aí fala, não, não é assim. Por quê? Porque a justiça o considera. A justiça é ele mesmo. Então não tem fundamento, não tem nada. Olha, quem achava que o Moraes ia se dar mal, né, com essa história de Magnitsky, esse monte de violação, essa pisada no acelerador a partir dos inquéritos do fim do mundo, a partir do 8 de janeiro ele pisou no acelerador dentro desses inquéritos. Quem achava que algo fosse acontecer com ele caiu do cavalo e o cavalo passou por cima de quem estava no cavalo esperando, porque pelo andar da carruagem e pelo fato, aí alinhavando todos os temas, pelo fato do Gilmar Mendes fazer um botox, pintar o cabelo e ficar dia sim, outro também defendendo o Moraes, inclusive o escritório do Moraes, estou citando aqui, I'm quoting, o escritório do Moraes. Tá tudo dominado, não tem mais volta. Tem? Você tem esperança de um Brasil melhor, Caivano? Bom, esperança talvez eu não tenha, mas eu tenho fé, como você costuma dizer. Né? A fé eu não perdi ainda. Mas olha só, Pavi, só então para pontuar os dois casos, né? O CPP determina... Você acha que o brasileiro tem fé? Acho que é um povo com muita fé. Não, mas eu estou falando nessa questão política. Acho que ele não consegue compreender, Pavi, é o que você disse antes, ele não consegue compreender no nível que a gente compreende. Então, a maioria do brasileiro tem fé. Tem. E você tem fé. Eu tenho fé. Então o Brasil está repleto de fezes. Tá. Ah, entendi. Desculpa, não imagina. Foi irresistível, né? Pode foi mais forte. Foi mais forte que então, Pode deixar a câmera no Caivano, que estão falando aqui, ó. As pessoas estão falando hoje que o Caivano está muito bonito, está parecendo uma esfinge.
Uma esfinge? Então Eu não entendo as coisas, mas os absurdos que escrevem aqui. Tá? Mas vai lá. Obrigado. Vai lá, Obrigado Joãozinho. pelo elogio. Não, vamos voltar, né? No CPP até é possível o juiz dizer, olha... O que é CPP? Explica para as pessoas. Código o que de Processo CPP. Penal, que é a regrinha do bolo, né? A regrinha dos ingredientes que você tem dentro de um processo. Porque senão vão achar que CPP é a casa da irmã do neném. Né? Da PP e neném. Tá, entendi. Tá. É a regrinha do bolo para você não ter nulidade. Olha que interessante, para que você não tenha nulidade processual no direito penal. Até existe a possibilidade do próprio juiz dizer, olha, estou substituindo o advogado em virtude da inércia processual dele. Ele não compareceu, foi várias vezes intimado, não compareceu ao processo, não deu o ar da graça, eu estou substituindo para quê? Para que o réu não permaneça sem defesa. Beleza? Ótimo. Mas não é o caso do Talhaferro. Talhaferro tem 2 advogados. Os 2 estão constituídos, regularmente constituídos nos autos, e não foram intimados de nenhuma atuação, né, de nenhuma atividade processual neste caso. Por quê? Porque ele não mandou, como o Pavia acabou de falar, a carta rogatória lá para a Itália. E ele sabe onde o Talhaferro está, porque o Talhaferro foi vítima, vou colocar dessa forma, foi réu num outro processo que pediram a extradição dele. Então tem endereço conhecido. Ficaria fácil você mandar a carta rogatória, é só pedir. O magistrado tem essa condição. Que ele se mostra ditador, porque você imagina um ditador rogar alguma coisa a qualquer pessoa. Rogar é pedir, né? Então pedir não é bem de ditadores. E aí veja só, né, Pavi, na anterior que vocês trataram aqui, da questão do COAF, eram favas contadas que isso poderia acontecer em algum processo. Algum juiz ou mesmo alguma defesa de algum réu implicado. Tentando ver o TP. Mas você tá aparecendo lá. O povo acha que o estúdio é bonito, mas o estúdio é desse tamanhozinho aqui, ó. Parece o salário do professor Raimundo. Por exemplo, se eu tiver com vontade de cagar, eu não tenho como sair. Porque não tem profundidade e não tem escape. Então eu deixo sempre aqui, ó, eu deixo uma jarra para casos de emergência aqui do lado. Era nítido, nós 3 somos advogados, né? Você vê uma decisão dessa, você fica sabendo, toma ciência de uma decisão dessa. Se você acreditar que o seu cliente se enquadre, você vai pedir. Foi o que aconteceu no caso anterior. O advogado pediu lá no Piauí. Olha, meu cliente se enquadra. E tem razão. Porque a regra é que o benefício retroage para o réu que ainda não tenha transitado em julgado a sua ação. E foi o que o advogado fez. E o juiz deu. Ora, ele está agindo dentro da legislação. Depois... O juiz disse assim, se o conde deu, se o rei de Bagdá, se o Judá, se os homens do Sudão, por que eu não posso? É isso. Ele deu. Concedeu a decisão. E aí o Alexandre de Moraes voltou atrás, dando efeito ex nunc para sua decisão. Ele teve que determinar, olha, é daqui para frente, daqui para diante. Mas isso não corrige, Pavinato, para encerrar... Aí ele falou assim, olha o que ele falou na decisão. Vou citar o Alexandre. Não se aplica a atos pretéritos praticados antes. Entre aspas, está escrito na decisão do Moraes, não se aplica a atos pretéritos praticados antes. É isso que esse estrupício escreveu. E aí vem o Gilmar criticar o português do Zema, não olhando a porcaria em gramática que ele tem dentro de casa, isso é muito vergonhoso. Tem razão. Vergonhesco. Tem razão. E a vergonha da Unesco. E ele inaugurou uma questão que nunca existiu, né? Que é a interferência da COAF, ou na COAF, sem nenhum pretexto. Única e exclusivamente, todos nós sabemos, porque ele estava sendo investigado, ele e a esposa dele estava sendo investigado pela COAF, que nada mais é do que um órgão que avalia atividades supostamente fora do padrão normal, atividades financeiras eu me refiro. Só isso. Ele foi lá e interferiu.
E, obviamente, que essa decisão acabou impactando outros processos e por isso que ele voltou atrás dizendo que não tem efeito retroativo. Olha, não devia ter efeito algum a decisão dele. Você permite, Pavinato? Claro que olha, eu estou lendo as notícias aqui, mas eu me peguei aqui divagando. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser na tonalidade dos cabelos do Gilmar. Pode ir, enquanto eu penso. Voltando do caso do Talhaferro, a gente tem aqui um paradoxo do foragido com endereço fixo. Porque o Alexandre de Moraes disse que ele, a toda evidência, é um foragido, só que ele não demonstra que evidências são essas. Em contrapartida... É a música do como é que fala? A música que o Chitãozinho Chororó canta. Evidências. Que é do Zé Augusto, é a música do Zé Augusto, que é o autor da música, para quem não sabe. Pois é, e aí essas evidências, onde é que estão? Ele diz, a toda evidência ele é um foragido da justiça. Só que os advogados do Talhaferro já informaram no processo e a Defensoria Pública da União também informou exatamente onde é que o Talhaferro está residindo na Itália. Então, como é que ele pode ser foragido se sabe exatamente? Então, é um paradoxo do foragido com endereço fixo. Não sei se alguém já viu isso antes, porque quando se tem um foragido não se sabe onde é que ele está, né? Muito possivelmente escondido em algum lugar. E neste caso, se sabe, inclusive no próprio processo, onde é que o Talhaferro está vivendo na Itália. Também já foi postado nas redes sociais, então o Alexandre de Moraes, que em outras decisões utiliza de publicações em redes sociais para fundamentar suas decisões e dizer que as partes já conhecem a sua decisão, neste caso ele simplesmente ignora que os advogados ou antigos advogados do Talhaferro também já publicaram nas redes sociais até um mapa apontando exatamente onde ele está residindo na Itália. Então, aqui é até uma metáfora de que o Alexandre de Moraes, ele está fazendo um farol invertido, né? Um farol, muitas vezes, ele ilumina e guia o caminho. Aqui, o farol, ele está fazendo cegar, na verdade, a justiça, fazendo cegar o devido processo legal penal, e querendo, mais uma vez, perseguir. Não bastasse que ele foi a própria vítima, né, de tudo que o Talhaferro revelou, e mais. Eu sei que o Pavinato é um crítico da Lava Jato, mas até o Gilmar Mendes mencionou nessas últimas entrevistas dele... Que o Janot manguaçava às 3 da tarde. Exatamente. E ele falou também... Com grapa. Que a Lava Jato teria acabado por conta daquelas conversas entre julgador e Ministério Público. E aqui ocorre um vazamento de conversas do gabinete dele, e ele mesmo não dá a mesma tratativa dele, Alexandre de Moraes, e o STF dá outra tratativa. E o Bolsonaro foi condenado em qual circunstância? Na circunstância do Paulo Gonet no jantar com o Alexandre de Moraes e encher o cu de uísque lá em Londres. O Moraes, o Gonet enchendo o cu de uísque com o Vorcaro. Aí não é para anular a decisão do Bolsonaro também? Exatamente. Então, La legge è uguale per tutti. Desculpa, muito bem. Mas é isso, basicamente essa incongruência constante entre o que o STF toma de decisões para algumas pessoas específicas, que claramente, assim como o Caivano falou ali, é claramente uma tentativa de autoproteção, o que caracteriza aí um desvio de finalidade, mas enfim, que a gente sabe que nada acontece com eles. Caivano, já falou disso aí? Falei. Falou mesmo? Falei. Tá tão desinteressante assim o tema, vamos lá. O Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, que não é parente do general Mourão, mas é conhecido como sicário de Daniel Vorcaro, não usou drogas antes